Há algo de misterioso e atemporal nas palavras que atravessam os séculos sem perder a força. Os provérbios do rei Salomão são esse tipo de legado, um conjunto de máximas entrelaçadas com sabedoria divina, moldadas não por teorias, mas por experiências vividas e por um entendimento agudo da alma humana. Muito mais do que conselhos religiosos, essas palavras são sementes de prosperidade, códigos de conduta silenciosos que, quando compreendidos em espírito e verdade, têm o poder de transformar vidas. A prosperidade que Salomão descreve não se limita à mera abundância de bens, mas abrange uma forma de viver onde o coração encontra paz, a mente encontra direção e as mãos colhem frutos duradouros. Em cada verso, há um chamado ao discernimento, um convite à reflexão, um alerta sobre os atalhos e uma promessa para os que trilham o caminho da sabedoria. Este livro nasce do desejo de resgatar a essência desse ensinamento milenar e traduzi-lo para o coração moderno que tantas vezes busca respostas nos ruídos do mundo, quando a verdadeira riqueza repousa no silêncio das Escrituras. Aqui não nos propomos a repetir sermões nem impor dogmas, mas sim a conduzir o leitor por uma jornada contínua de crescimento, com palavras que fluem como um rio que limpa, nutre e impulsiona. Cada capítulo mergulha em um princípio extraído diretamente dos provérbios, mantendo o espírito do texto original, mas ampliando suas aplicações para o cotidiano de quem busca mais do que sucesso passageiro. Deseja plenitude. Não há atalhos para a verdadeira prosperidade. Não há fórmulas mágicas, tampouco promessas vazias. O que há são leis eternas, invisíveis aos olhos apressados, mas visíveis aos que se permitem ver com os olhos do entendimento. Salomão foi um rei, sim, mas antes de tudo foi um sábio, e todo aquele que ouve seus conselhos com humildade transforma-se também em rei sobre sua própria vida, seu destino e suas escolhas. Este livro é para os que desejam prosperar com propósito, crescer com consciência e enriquecer sem perder a alma no caminho. A sabedoria que enriquece não grita, não seduz, não engana. Ela sussurra, orienta e constrói. E está ao alcance de quem estiver pronto para ouvi-la. Capítulo 1. O princípio da sabedoria e o fundamento da prosperidade. Verdadeira prosperidade começa com algo que não se vê, que não se mede com moedas, que não se calcula em propriedades, títulos ou rendimentos mensais. Ela começa em um lugar silencioso dentro do ser humano, onde mora o temor, não como medo paralisante, mas como reverência viva, profunda, lúcida e transformadora. Quando Salomão escreve que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele não faz poesia nem filosofia vazia. Ele revela o segredo que sustenta todo o edifício da vida próspera. Nada que se edifica sem esse alicerce permanece. Nada que se acumula sem esse norte dura. É no coração reverente que nasce o discernimento para distinguir o ouro da vaidade, o aplauso da honra, o excesso da verdadeira abundância. E é com esse discernimento que o homem se posiciona diante da vida com firmeza, serenidade e clareza. Salomão, ao pedir sabedoria em vez de riquezas, não agiu por modéstia, mas por compreensão plena de como os frutos só se sustentam quando as raízes estão fincadas em algo mais profundo que o desejo. Ele compreendia que o que muitos chamam de sorte é, na verdade, o resultado da harmonia entre princípios eternos e atitudes coerentes. O temor do Senhor é essa consciência desperta, essa lucidez constante que conduz o homem não apenas a evitar o erro, mas a escolher o melhor entre os bons caminhos, a escutar o silêncio entre as palavras, a perceber o invisível por trás do visível. Quem teme ao Senhor não vive sob ameaça, vive sob propósito. Sabe que há ordem, que há justiça, que há um ritmo espiritual que rege os acontecimentos. E quem vive de acordo com esse ritmo não anda em círculos, mas avança, cresce, floresce. Prosperidade, nesse sentido,
não começa com uma conquista externa, mas com uma rendição interna. É quando o homem desce do trono de seu próprio ego e reconhece uma sabedoria superior à sua, um padrão moral mais elevado, uma força ordenadora que o guia quando ele se cala, quando ele ouve, quando ele aceita que não é o centro, mas parte. E é nessa humildade que a grandeza começa. É nesse reconhecimento que a abundância verdadeira se manifesta. Pois a sabedoria que vem do alto não se limita a fórmulas ou técnicas. Ela é como um rio que fertiliza tudo por onde passa, e o homem sábio é aquele que aprende a construir suas plantações às margens desse rio, não tentando dominá-lo, mas acompanhando seu curso. O temor do Senhor dá ao homem olhos para ver o que os ambiciosos não veem, ouvidos para escutar o que os vaidosos ignoram, coragem para fazer o que os fracos evitam. Dá consciência de que cada escolha tem peso, cada palavra tem consequência, cada gesto constrói ou destrói. O homem que anda nesse temor não precisa que lhe digam o que é certo. Ele sente. E essa sensibilidade o protege. O guarda do erro, o livra do engano, o afasta do prejuízo. Não porque nunca tropece, mas porque nunca se desvia por completo. Porque mesmo quando cai, sua raiz está plantada em solo firme, e por isso ele se levanta. A sabedoria começa com esse temor porque só quem reconhece o divino dentro e fora de si consegue enxergar o valor real das coisas. O tolo busca riquezas como quem busca sedativos, para acalmar sua insegurança. O sábio busca entendimento como quem constrói moradas, porque sabe que tudo o mais virá por consequência. Salomão não acumulou tesouros porque os buscava diretamente, mas porque buscava a sabedoria. E a sabedoria, uma vez recebida, atrai tudo o que é digno, tudo o que é bom, tudo o que permanece. O tolo, ao contrário, persegue o ouro e perde a paz. Corre atrás da aprovação e perde a identidade. Tenta parecer próspero e se esquece de ser inteiro. A prosperidade que vem do alto não se veste de aparência, mas de substância. Quem anda na sabedoria não precisa correr. Caminha com firmeza. Espera o tempo certo. Semeia quando é dia de plantar. Recolhe quando é tempo de colher. Cala quando é hora de ouvir e fala quando sua voz edifica. Porque a sabedoria não é apenas conhecimento, mas postura. Não é apenas saber o que fazer, mas ter o coração certo ao fazer. E é por isso que a prosperidade que nasce do temor do Senhor é inabalável. Ela não se constrói sobre areia, mas sobre rocha. Não depende do mercado, da política, da opinião dos outros ou da sorte. Depende de princípios, que não mudam. Esse temor é o que diferencia o sábio do esperto. O esperto quer atalhos. O sábio constrói caminhos. O esperto manipula para alcançar. O sábio transforma para merecer. O esperto quer vencer a qualquer custo. O sábio quer crescer com propósito. O esperto pensa no agora. O sábio pensa na eternidade. Por isso, quando Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele está apontando para o ponto de partida. Sem isso, todo conhecimento é vaidade. Toda conquista é vazia. Toda riqueza é instável. Mas com isso, até o pouco se multiplica. Até a escassez se transforma em aprendizado. Até a perda se torna semente. A prosperidade verdadeira não está no que se tem, mas no que se carrega por dentro. Está na paz que não depende das circunstâncias. Está na firmeza que não se abala com as ondas. Está na direção que não se perde diante do ruído. Essa prosperidade começa quando o coração se inclina, quando a mente se abre, quando o espírito se alinha com a fonte da vida. E é por isso que o primeiro passo não é fazer mais, mas ouvir melhor. Não é correr atrás, mas caminhar com discernimento. Não é acumular bens, mas cultivar sabedoria, porque o temor do Senhor não é o fim, é o começo. E todo começo que nasce daí tem um final abençoado. Capítulo 2.
A diligência como caminho para a abundância. Vida não premia os que apenas desejam, mas os que fazem, constroem, cultivam e perseveram. A diligência para Salomão não é apenas uma virtude moral ou uma qualidade louvável. Ela é um princípio espiritual, uma chave prática e invisível que abre as portas da abundância. O homem diligente é comparado àquele que se antecipa à necessidade, que observa os sinais do tempo, que prepara a terra antes que venha a chuva, que trabalha mesmo quando os outros dormem, não porque se escraviza ao esforço, mas porque compreendeu o valor do movimento constante, da intenção alinhada à ação, da sabedoria aplicada no cotidiano. Em Provérbios, está escrito que os planos do diligente conduzem à fartura, mas o apressado acaba na pobreza. Não se trata de velocidade, mas de constância. Não é o impulso do entusiasmo que gera prosperidade, mas o compromisso diário com o que precisa ser feito, mesmo que ninguém veja, mesmo que ainda não haja resultado, mesmo que pareça pequeno ou invisível. Diligência não é correria, é intenção mantida. É a força silenciosa que opera sem alarde, que não precisa de plateia, que cresce por dentro antes de se mostrar por fora. O preguiçoso deseja, mas nada alcança. O diligente planta, rega, espera, ajusta, observa e colhe. E mesmo quando não colhe, aprende. E mesmo quando falha, recomeça. Porque sua motivação não está na aprovação alheia, mas na fidelidade a um propósito que transcende o agora. Ele não age por vaidade, mas por visão. Ele não depende da motivação passageira, mas da decisão firme que transforma a intenção em hábito, o hábito em força, a força em legado. Salomão compreendia que o mundo pertence aos que se levantam cedo, não no sentido literal apenas, mas no sentido simbólico. Os que despertam primeiro para os seus dons, para as suas responsabilidades, para as oportunidades escondidas nos detalhes, para a urgência do tempo que não volta. A diligência é o contrário da negligência, e a negligência é o maior ladrão de destinos. Há talentos enterrados não por falta de capacidade, mas por falta de ação. Há sementes que nunca brotam porque não foram regadas com consistência. Há portas que nunca se abrem porque o esforço durou apenas um instante. A vida, como a terra, recompensa os que persistem, os que não desistem diante do primeiro não, os que entendem que os grandes frutos não nascem do dia para a noite. O diligente é aquele que trabalha com excelência mesmo quando ninguém observa, porque não trabalha para os olhos humanos, mas para uma missão maior. Ele é promovido, destacado, honrado, não porque busca reconhecimento, mas porque a excelência se torna impossível de ignorar. Quem é diligente governa, quem é negligente serve, quem é diligente é lembrado, quem é negligente é substituído. Quem é diligente enriquece, quem é negligente empobrece. É uma lei, e a sabedoria reconhece e se alinha às leis invisíveis do mundo. A diligência também é vigilância. É o olhar atento para os próprios caminhos. É o zelo com as pequenas decisões. É o cuidado com os detalhes que parecem insignificantes, mas sustentam as grandes construções. O homem diligente não é aquele que só trabalha muito, mas aquele que trabalha certo, com clareza, com inteligência, com responsabilidade. Ele não se embriaga com a ilusão da sorte, porque sabe que tudo o que permanece se constrói com esforço canalizado e paciência espiritual. Ele não despreza o início humilde, porque enxerga além. Ele não se compara com os outros, porque sabe que a comparação é inimiga da diligência. Quem olha demais para o lado, tropeça no próprio caminho. O diligente olha para frente, mas pisa com firmeza onde está. Ele vive no presente, mas trabalha como quem honra o futuro. Ele entende que cada ação é uma semente. Cada escolha é uma construção. Cada dia é uma nova oportunidade de avançar um pouco mais, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja sem aplausos.
A verdadeira diligência nasce do entendimento do valor, do tempo. O tolo desperdiça os dias como se fossem infinitos. O sábio os trata como presentes preciosos. Salomão não apenas ensinava com palavras, ele vivia aquilo que transmitia. Seu reino foi edificado com base em decisões estratégicas, em uma administração cuidadosa, em alianças bem pensadas e em projetos executados com maestria. Nada foi fruto de sorte ou de acaso. Tudo foi fruto de diligência, de trabalho, disciplinado, de atenção aos detalhes, de persistência silenciosa. E é isso que muitos negligenciam ao buscar prosperidade. Querem o brilho, mas rejeitam o esforço. Querem o resultado, mas não o processo. Querem o prêmio, mas não a luta. E é por isso que tropeçam no próprio desejo, por não compreenderem que o caminho para a abundância não é encantamento, mas compromisso. A diligência também se revela na forma como cuidamos daquilo que já temos. O que muitos pedem em oração já foi entregue, mas está sendo desperdiçado por falta de zelo. A terra foi dada, mas não foi arada. A oportunidade apareceu, mas não foi reconhecida. O talento foi dado, mas não foi desenvolvido. O tempo foi oferecido, mas foi mal usado. Diligência é saber valorizar o pouco como se fosse muito, porque quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. A negligência, por sua vez, faz com que até o que se tem seja tirado. Não por punição divina, mas por consequência natural. Porque a vida devolve ao homem o que ele oferece. Esforço traz colheita, displicência traz escassez. E isso não é julgamento, é justiça. É o reflexo de uma ordem que recompensa os que a respeitam. O homem diligente constrói prosperidade sólida, porque sua base é feita de hábitos fortes, de pensamentos firmes, de atitudes consistentes. Ele não muda conforme o vento, não se desvia por modismos, não se rende à pressa. Ele respeita o tempo, ele respeita o processo, ele respeita a própria jornada. E por isso, quando a prosperidade chega, ela o encontra pronto. O tolo, quando prospera de repente, se perde. Mas o diligente, quando prospera, se eleva, porque ele cresceu por dentro antes de crescer por fora, porque ele não buscou apenas enriquecer, mas se tornar alguém digno da riqueza. Salomão sabia que a prosperidade sem diligência é como neblina. Aparece, mas logo se dissipa. Só a prosperidade construída com diligência permanece, se multiplica, alcança gerações e deixa um legado. Capítulo 3. A palavra justa como semente de riqueza. Na construção de qualquer forma de prosperidade verdadeira, a palavra ocupa um lugar central, pois aquilo que se diz não apenas revela o conteúdo do coração, mas também molda as direções da própria vida. Salomão, com sua sabedoria refinada, compreendeu que a língua é poder de vida e de morte, e quem bem a utiliza come do seu fruto. Ele entendeu que o universo responde à frequência daquilo que emitimos, e que o discurso não é apenas um som, mas uma manifestação criativa, uma força que edifica ou destrói, que aproxima ou afasta, que eleva ou arruína. A palavra justa não é apenas a fala politicamente correta, mas a expressão alinhada com a verdade, com a integridade, com o propósito, com a paz e com a fé. Quem fala com sabedoria planta sementes de crescimento em tudo que faz, e quem murmura, reclama, amaldiçoa ou fere. Semeia escassez e colhe miséria em todas as áreas da existência. Não há prosperidade que floresça onde a palavra é perversa, mentirosa ou desleal. A boca do justo é fonte de vida porque ele escolhe com cautela o que diz. Ele mede suas palavras não por medo de punição, mas por entendimento da consequência. Ele sabe que cada afirmação é uma construção invisível, que se ergue dentro dele e ao seu redor. Quem se acostuma a declarar fracasso, a proclamar pobreza, a verbalizar medo, escassez e desconfiança, não apenas afasta as oportunidades, mas também mina a própria fé, bloqueia a criatividade e fecha os portais da abundância. A palavra tem peso espiritual.
emocional e material. A palavra certa, dita no momento certo, transforma destinos. E a palavra errada, lançada sem filtro, sem responsabilidade, sem direção, arruína vidas, desmorona alianças e aborta promessas. É por isso que Salomão repete tantas vezes que o homem prudente guarda sua boca, que o insensato se precipita ao falar, que o tolo se perde em muitas palavras e que o sábio permanece calado, até encontrar o tempo e o tom adequados. Falar é criar. Falar é ordenar. Falar é alinhar-se com aquilo que se quer viver. Salomão compreendia que o universo é sensível à palavra, e por isso ele ensinava que quem guarda a sua língua preserva sua alma. A língua é comparada a uma espada, a uma brasa, a um leme de navio que define a direção do barco. Pequena, mas poderosa. Subestimada, mas decisiva. E não se trata de misticismo, mas de lógica espiritual e psíquica. Palavras moldam pensamentos, pensamentos moldam sentimentos, sentimentos moldam ações, e ações moldam a realidade. Por isso o justo fala com sobriedade, com sabedoria, com amor e com fé. Ele declara não apenas o que vê, mas o que quer ver. Ele não se deixa contaminar pelos discursos do medo, do caos, da inveja ou da raiva. Ele edifica com sua boca, porque sabe que a palavra mal lançada não volta sem causar dano. A prosperidade é amiga dos que sabem calar no tempo certo e falar no tempo exato. É amiga dos que abençoam, dos que encorajam, dos que fortalecem com o discurso. A boca do sábio é fonte de conhecimento, mas a do insensato é armadilha para si mesmo. Há quem destrua o que construiu ao longo de anos com apenas uma frase maldita, com um comentário imprudente, com uma crítica impensada. Salomão via a palavra como instrumento de governo. Não por acaso ele usou a diplomacia verbal para firmar alianças, para resolver disputas, para administrar um império. Seu trono não foi sustentado apenas por ouro, mas por sabedoria falada, por conselhos oferecidos com precisão, por decisões comunicadas com discernimento. E da mesma forma que o rei governa pela palavra, o homem comum pode dirigir sua própria vida pelo poder do que escolhe dizer todos os dias, em público e em secreto, diante dos outros e diante de si mesmo. Há poder em falar sobre o que se espera, com fé. Há poder em declarar aquilo que ainda não se vê como se já existisse. Há poder em manter a boca fechada diante da provocação e em abri-la apenas para restaurar, ensinar, orientar, iluminar. A palavra do justo é como prata escolhida, como mel para a alma, como bálsamo para os feridos. E não se trata de linguagem rebuscada ou de oratória ensaiada, mas de sinceridade limpa, de pureza de intenção, de coerência entre fala e conduta. Porque a verdadeira sabedoria não está em impressionar com palavras, mas em transformar com elas. O homem próspero, segundo Salomão, é aquele cuja boca fala da abundância do coração. E se o coração estiver cheio de gratidão, de paz, de verdade e de generosidade, a boca naturalmente será canal de bênçãos, de direção, de crescimento e de influência. E se o coração estiver carregado de amargura, de ganância, de mentira ou de julgamento, a boca será como veneno escondido em perfume. Seduz, mas mata. A palavra justa atrai conexões divinas. Ela abre caminhos. Ela toca corações. Ela reconcilia. Ela cura. Ela transforma inimigos em aliados. Ela traz à luz ideias que antes estavam presas nas sombras da mente. Ela multiplica talentos, fortalece a liderança, gera confiança e honra. E tudo isso se converte com o tempo em frutos palpáveis. Amizades duradouras, parcerias prósperas, negócios estáveis, famílias restauradas, vidas edificadas. Tudo começa na fala. Por isso Salomão ensina que a língua dos sábios promove cura, que a resposta branda desvia o furor, que a palavra certa no momento certo é como maçã de ouro em bandeja de prata.
Ele revela que o falar do homem define a sua sorte, que os que sabem usar bem a língua vivem dias melhores. A prosperidade se manifesta primeiro na linguagem, naquilo que se diz sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o mundo, sobre o futuro. Falar mal da vida é rejeitar a abundância. Falar bem da vida é abrir espaço para que ela floresça. E assim como a boca pode abençoar, também pode amaldiçoar. Muitos afundam em pobreza não por falta de talento ou oportunidade, mas porque se tornaram prisioneiros da murmuração, da autossabotagem verbal, das declarações negativas que os impedem de ver o bem. O homem se alimenta do fruto da sua boca, e se esse fruto for azedo, não haverá doce que o satisfaça. É preciso, portanto, cultivar uma linguagem de fé, de honra, de verdade, de construção, de alinhamento com a vida e com os valores eternos. A prosperidade não suporta ambientes de palavras torpes. Ela não floresce onde a mentira é normalizada. Ela não permanece onde a língua fere, divide, distorce. Por isso, quem deseja prosperar, precisa antes transformar sua maneira de falar, porque é pela boca que começa a reescrita do próprio destino. E isso não se aprende em um dia, mas se constrói com vigilância, humildade e prática. É preciso vigiar os lábios como se vigia um tesouro, porque eles realmente são. Capítulo 4. O valor do trabalho e a construção da riqueza. A verdadeira prosperidade não é fruto do acaso nem privilégio aleatório de alguns poucos, mas consequência de um princípio eterno que Salomão proclamou com frequência. O trabalho diligente enriquece, enquanto a preguiça conduz à pobreza. Entre os muitos contrastes que ele traçou em sua sabedoria, o mais recorrente é o que opõe o diligente ao negligente, o que se levanta cedo ao que dorme até tarde, o que planta ao que espera colher sem semear. Para Salomão, a riqueza era acessível a todos que escolhem o caminho do esforço disciplinado, do trabalho bem executado, da excelência aplicada com constância. Ele via no trabalho não uma punição, mas uma ponte entre o potencial e a colheita, entre a visão e a realidade, entre a fé e os frutos. E nesse entendimento reside a base de uma vida próspera. Não há colheita onde não houve plantio. Não há recompensa onde não houve entrega. Não há abundância sem compromisso diário com a ação correta. A alma do preguiçoso deseja, mas nada alcança. Ele sonha com a abundância, mas não suporta a rotina que a sustenta. Ele inveja os que prosperam, mas recusa-se a fazer o que eles fazem. Enquanto isso, o diligente, mesmo em silêncio, mesmo longe dos holofotes, constrói, melhora, aperfeiçoa, estuda, adapta-se, reinventa-se. A prosperidade não recai sobre ele como mágica, mas como colheita justa de um tempo bem aproveitado. E aqui está a beleza da sabedoria de Salomão. Ela não separa o espiritual do prático, não isola o sagrado do cotidiano. Ao contrário, ela revela que cada gesto bem feito, cada tarefa executada com zelo, cada talento aprimorado com disciplina, é um ato de honra, de adoração, de construção invisível de riquezas duradouras. O trabalho não é mero meio de sobrevivência, mas um altar onde o caráter é moldado, onde os dons se tornam instrumentos e onde a abundância se manifesta na forma de frutos visíveis. O diligente percebe o valor do tempo e o administra com sabedoria. Ele não desperdiça horas em distrações, porque sabe que cada instante é uma semente. Ele não espera o cenário perfeito, porque sabe que quem observa o vento nunca semeia. Ele age, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas, porque entende que a fidelidade no pouco precede a abundância no muito. Salomão ensina que os planos do diligente conduzem à fartura, mas a pressa do tolo conduz à penúria. O diligente não se ilude com atalhos, nem se deixa seduzir por promessas vazias de enriquecimento rápido. Ele sabe que o ouro que se ajunta, depressa acaba, mas o que é ajuntado com sabedoria cresce devagar.
porém de forma sólida e segura. A sua riqueza não está apenas no que acumula, mas na confiança que inspira, na excelência que entrega, na integridade com que vive, na paz, que desfruta por saber que fez sua parte com honestidade e esforço. O trabalho diligente também gera autoridade. Salomão diz que o homem hábil em sua obra será posto diante de reis. Isso significa que a excelência abre portas, eleva posições, traz reconhecimento legítimo. O diligente não precisa implorar por oportunidades, porque suas obras falam por si. Ele não precisa de discursos, porque seus resultados são argumentos. E mais do que isso, o diligente atrai o favor. Ele se torna a resposta onde há escassez, solução onde há caos, referência onde há mediocridade. O mundo clama por pessoas que saibam fazer bem feito, que honrem o que fazem, que tragam ordem, beleza e eficiência ao que tocam. E é por isso que o diligente prospera, porque seu trabalho se torna indispensável, seu nome se torna confiável, sua presença se torna um diferencial. Ele não se promove com palavras, mas com obras consistentes. Ele não precisa manipular, porque é lembrado. Ele não compete, porque se destaca naturalmente. A prosperidade não repousa nas mãos dos que apenas desejam, mas dos que agem com constância. Salomão deixa claro que quem dorme na colheita é filho que envergonha, mas quem vigia no tempo certo será honrado. O diligente entende os ciclos. Ele sabe quando semear, quando regar, quando podar e quando colher. Ele respeita o tempo, mas não se acomoda. Ele é paciente, mas também é estratégico. E seu trabalho não é movido apenas por necessidade, mas por visão. Ele enxerga além da tarefa. Ele percebe o impacto de sua ação no todo. Ele sabe que, mesmo nos dias difíceis, cada esforço é uma construção. E quando a prosperidade chega, ela não o surpreende. Ela o encontra pronto. O diligente não se espanta com a colheita, porque conhece a semente que plantou, o solo que cuidou e o tempo que respeitou. A sabedoria de Salomão nos revela que o trabalho diligente não apenas enriquece no sentido material, mas também fortalece a alma. Ele gera senso de propósito, identidade, dignidade e paz interior. Quem trabalha com zelo dorme com tranquilidade, caminha com segurança, vive com gratidão. Ele não teme o futuro, porque sabe que plantou bem no presente. Ele não inveja ninguém, porque conhece o valor de seu esforço. Ele não depende da sorte, porque carrega a certeza do que construiu. Sua prosperidade não é frágil, porque não nasceu de truques, mas de valores. Não nasceu de atalhos, mas de processos. E por isso, ela é estável, contínua, abençoada. A riqueza que vem da diligência é sustentável, porque tem raízes profundas, tem estrutura, tem coerência. A preguiça, por outro lado, gera pobreza silenciosa. Não apenas a falta de recursos, mas a pobreza de espírito, de visão, de realização. O preguiçoso vive à sombra do que poderia ter sido. Ele sempre tem desculpas, sempre culpa alguém, sempre espera o momento ideal. E nesse adiamento constante, vê os dias passarem, as oportunidades evaporarem, a vida escorrer pelos dedos. Salomão não tem piedade do preguiçoso, porque sabe que a preguiça é uma escolha, uma mentalidade, um auto-engano que sabota toda chance de abundância. O diligente, porém, vive com urgência produtiva. Ele não corre em desespero, mas avança com foco. Ele honra o tempo, respeita o talento, honra o que recebe e multiplica o que toca. E nesse ritmo firme, sem pressa e sem pausa, ele transforma pouco em muito, simples em extraordinário, comum em memorável. Trabalhar com diligência é mais que uma virtude. É um pacto com o futuro, uma aliança com a abundância, um testemunho vivo de que a prosperidade não está reservada a poucos, mas àqueles que fazem com zelo, constância e sabedoria aquilo que tem nas mãos hoje. Salomão não romantiza o trabalho, mas também não o despreza.
Ele o honra como caminho de edificação e fonte legítima de riqueza. E quem absorve essa verdade não apenas prospera, mas inspira, lidera, constrói legados e deixa marcas que o tempo não apaga. Capítulo 5. A força do autodomínio e o poder de governar a si mesmo. Entre todas as riquezas que Salomão exaltou, uma se revela como fundamento invisível de todas as demais: o domínio próprio. Ele afirmou que melhor é o homem paciente do que o guerreiro, e mais vale aquele que governa o seu espírito do que aquele que conquista cidades. Tal afirmação, vinda de um rei que conheceu tanto o esplendor dos tronos quanto os desvios do coração, revela a essência da verdadeira soberania. Prosperar, segundo a sabedoria salomônica, não é apenas conquistar bens ou posições, mas antes e acima de tudo, conquistar a si mesmo, dominar os próprios impulsos, dirigir os próprios desejos, frear os ímpetos e conduzir a própria alma em direção à retidão é o que separa o sábio do insensato, o justo do precipitado, o próspero do autossabotador. A falta de autodomínio é como uma cidade sem muros, exposta, vulnerável, sem proteção contra os assaltos das paixões, das decisões impensadas, das palavras ditas em ira ou das ações precipitadas pela ansiedade. Salomão entendia que o coração humano é terreno fértil, tanto para a sabedoria quanto para a loucura, e que o autodomínio é a chave que mantém os portões da alma fechados às invasões destrutivas da emoção descontrolada. O homem que se deixa conduzir pela ira, pela inveja, pela preguiça ou pelo orgulho, não apenas se afasta da prosperidade, mas constrói com as próprias mãos o colapso daquilo que poderia florescer. Salomão via no equilíbrio interno a base da autoridade externa. Não há verdadeira liderança onde não há autogoverno. Não há construção duradoura onde não há autocontrole. E por isso ele insiste: governa primeiro a ti mesmo, antes de buscar governar qualquer outra coisa. O autodomínio é sutil, silencioso, discreto. Não se ostenta, não se impõe. Ele é forjado nos momentos em que ninguém vê, nas decisões que só o íntimo conhece, nos pensamentos que escolhemos alimentar ou banir. Ele se manifesta quando resistimos à tentação da resposta impulsiva, quando escolhemos calar em vez de revidar, quando optamos por esperar em vez de exigir, quando decidimos perdoar em vez de retaliar. Cada escolha que prioriza o espírito sobre a carne, a razão sobre o impulso, a sabedoria sobre o desejo imediato, fortalece os muros da alma e torna o homem senhor de si mesmo. E é esse homem, segundo Salomão, que é digno de confiança, digno de riqueza, digno de honra, porque ele não se deixa levar por ventos de vaidade nem por tempestades de emoções. Ele é firme, estável, confiável. Ele inspira respeito não pelo volume de sua voz, mas pela serenidade de sua presença. A prosperidade não resiste à alma desgovernada. Não há fortuna que permaneça nas mãos de quem não sabe dominar o próprio apetite. Não há influência que perdure na vida de quem não domina a língua. Não há legado que se sustente na ausência de autocontrole. A história está repleta de homens brilhantes que foram arruinados por suas próprias paixões, por seus próprios excessos, por decisões tomadas no calor do impulso. Salomão, que experimentou os extremos da riqueza, entendeu que o verdadeiro tesouro está em saber dizer não a si mesmo, em reconhecer o momento de recuar, em silenciar o ego, em buscar a sabedoria acima do desejo. A alma indisciplinada se distrai com promessas, se perde em devaneios, se ilude com conquistas rápidas, mas a alma governada pela sabedoria é prudente, cautelosa, focada. Ela não se deixa seduzir pelo brilho fugaz, porque busca a luz perene da verdade e da retidão. Dominar-se é também saber esperar. Salomão afirma que a esperança adiada adoece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Porém, ele não encoraja a pressa. Ele convida à paciência, ao discernimento, ao tempo certo de cada coisa.
O autodomínio se revela na espera, sábia, na decisão de não forçar o processo, de não antecipar a colheita antes do amadurecimento. Há poder na paciência, há força no silêncio, há vitória em saber recuar. O homem que se conhece e se governa não teme os atrasos, porque sabe que cada coisa tem seu tempo e cada etapa, seu propósito. Ele não se desespera quando outros parecem avançar mais rápido, porque compreende que a jornada da prosperidade é individual, intransferível e sagrada. Ele permanece firme em sua integridade, sabendo que o que é seu virá no tempo exato e que sua parte é manter-se fiel ao caminho da sabedoria. Salomão também revela que o domínio próprio está intimamente ligado à moderação. O homem sábio não se entrega aos extremos. Ele não vive no excesso, na gula, na ostentação desenfreada. Ele entende que a abundância verdadeira não está no acúmulo sem sentido, mas na suficiência com paz. Ele reconhece que o coração insaciável nunca encontra descanso. Por isso, ele cultiva o contentamento, não como resignação, mas como liberdade. Aquele que se governa não é escravo do desejo constante, não é refém da comparação, não é manipulado pela propaganda do ter. Ele vive com propósito, com clareza, com direção. E nessa simplicidade poderosa, ele atrai prosperidade que não corrompe, riqueza que não oprime, honra que não se desgasta com o tempo. O autodomínio é uma semente que cresce com prática, com intenção, com vigilância constante. Salomão não apresenta fórmulas mágicas, mas princípios eternos. Ele não promete prosperidade sem esforço, mas ensina que o espírito forte sustenta o homem no dia da adversidade. E esse espírito forte é forjado no dia a dia, nas pequenas escolhas, nas renúncias discretas, nos hábitos silenciosos. Não se trata de perfeição, mas de direção. O homem que se levanta após cada queda, que aprende com cada erro, que ajusta sua rota com humildade, está construindo em si uma fortaleza que o mundo não pode derrubar. E essa fortaleza é o que sustenta a verdadeira prosperidade. Porque quando as riquezas aumentam, o homem sem domínio se perde. Mas aquele que governa a si mesmo permanece firme, cresce com equilíbrio, desfruta sem se corromper e lidera sem se exaltar. Assim, o domínio próprio não é uma virtude isolada, mas a base sobre a qual toda a vida próspera é edificada. Sem ele, até a sabedoria se torna vaidade. Com ele, até o pouco se multiplica. Salomão, com sua visão profunda da alma humana, nos convida a essa jornada de autogoverno, não como um fardo, mas como uma liberdade maior. Ser senhor de si mesmo é o primeiro passo para ser confiado com mais. Porque aquele que governa a própria alma pode governar recursos, pessoas, territórios. A prosperidade começa no interior, e o domínio próprio é a chave que abre as portas para tudo o que é duradouro, justo e abençoado. Capítulo 6. A justiça como fundamento da verdadeira riqueza. A justiça, para Salomão, não é apenas uma virtude moral, mas um princípio estrutural que sustenta a ordem, preserva a paz e garante a continuidade da prosperidade. Nas palavras do rei sábio, a justiça exalta as nações, mas o pecado é a vergonha dos povos, e essa verdade se aplica tanto à coletividade quanto ao indivíduo. Um homem justo não é apenas aquele que respeita leis externas, mas aquele que tem leis escritas no próprio coração, que se conduz com integridade, que pesa seus atos com retidão e que não negocia os valores da alma por ganhos momentâneos. A justiça é a balança invisível que mede o valor verdadeiro de tudo o que é conquistado. Aquilo que vem pelas mãos do engano, da corrupção, da opressão ou da mentira, mesmo que reluza por um tempo, carrega consigo a semente da sua própria destruição. Salomão declara que o ímpio acumula riquezas para entregá-las ao justo, revelando que há uma transferência natural de recursos na economia espiritual do universo. Onde a justiça prevalece a longo prazo,
e onde os frutos da iniquidade são colhidos com amargura. A prosperidade fundamentada na justiça é aquela que se edifica com o bem comum em mente, que cresce sem ferir, que multiplica sem explorar, que honra a verdade em cada transação. O homem justo anda em segurança, porque a retidão de seu caminho é como luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Ele não teme auditorias nem acusações, porque sua vida é um livro aberto, uma carta viva, um reflexo do caráter de quem teme a Deus e anda nos seus caminhos. Salomão reconhecia que não existe riqueza que compense o peso da culpa, a inquietação da consciência ou o juízo do tempo. Por isso, ele insiste: melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. A abundância que nasce do engano é como areia entre os dedos. Não permanece, não sustenta, não traz paz. Já a prosperidade nascida da justiça é rocha firme, fundamento inabalável, fonte de paz duradoura. A justiça molda não apenas os negócios, mas também os relacionamentos. O homem justo é leal nos contratos, é íntegro nas palavras, é generoso sem segundas intenções. Ele não usa o próximo como escada, não manipula, não finge, não ilude. Sua presença é um alívio, seu conselho é confiável, sua reputação é um capital valioso. E é justamente por isso que os caminhos do justo são ampliados, suas fronteiras são estendidas e suas posses se tornam bênção não só para si, mas para todos ao seu redor. Salomão via na justiça uma espécie de gravidade espiritual. Ela atrai recursos, confiança, conexões e oportunidades. Ela abre portas que o talento sozinho não abriria. Ela preserva aquilo que o esforço conquistou. Ela sustenta o que a inteligência iniciou. Porque a justiça está alinhada com as leis eternas, com os princípios que regem o universo invisível, com os valores que transcendem a aparência e se ancoram na essência. A injustiça, ao contrário, é um colapso, anunciado. O homem que se enriquece de forma fraudulenta está construindo seu império sobre areia movediça. Pode haver brilho, pode haver ostentação, pode haver poder momentâneo, mas a queda é certa, porque tudo o que se levanta contra a verdade, contra a equidade, contra a dignidade, cedo ou tarde será exposto, abalado e destruído. Salomão alerta que o ímpio não habitará a terra, mas será arrancado como erva daninha, enquanto os justos permanecerão firmes para sempre. Isso revela que a justiça é não apenas o caminho da paz, mas o segredo da longevidade. Riquezas injustas não permanecem, mas o justo, ainda que comece pequeno, cresce com consistência, floresce com dignidade e transmite um legado que inspira gerações. Ser justo é mais do que fazer o que é certo quando há plateia. É escolher a retidão quando ninguém está olhando. É agir com verdade quando seria mais fácil mentir. É manter a palavra mesmo quando custa caro. É repartir mesmo quando tudo em volta grita por egoísmo. E é nessa postura silenciosa, discreta, quase invisível, que a verdadeira riqueza vai se formando. Porque o universo honra os íntegros. A natureza favorece os honestos. O tempo confirma o valor de quem constrói com justiça. Salomão compreendia que a justiça era como uma semente eterna. Mesmo que tarde, sempre germina, sempre floresce, sempre frutifica. E o fruto da justiça é paz, segurança, abundância, honra e estabilidade. Ele não é repentino, mas é permanente. Ele não chega com alarde, mas se instala com profundidade. Ele não impressiona de imediato, mas conquista a admiração duradoura. No campo da prosperidade, onde muitos se perdem na pressa, na ambição cega e nas artimanhas de atalhos, Salomão clama por um retorno à equidade. Ele convida o homem sábio, apesar suas intenções, a alinhar suas decisões com os princípios eternos, a lembrar que tudo o que é construído com injustiça será cobrado,
direta ou indiretamente. A alma do justo deseja o bem, e por isso o bem o acompanha. A alma do perverso maquina enganos, e por isso sua colheita será amarga. Não há como escapar da colheita, e é por isso que, aos olhos de Salomão, vale mais semear com justiça e colher com honra do que se empanturrar de lucros sujos e perder a alma no processo. Porque a verdadeira prosperidade é aquela que engrandece a alma, que alarga o espírito, que amplia a consciência e que não exige o sacrifício da paz interior. Como moeda de troca, a justiça também traz discernimento. O homem justo não se deixa enganar por aparências, nem por promessas fáceis, nem por associações duvidosas. Ele pesa os espíritos, discerne as intenções, observa os frutos. Ele prefere caminhar com poucos que tenham retidão do que com muitos que vendem a alma por conveniência. E essa escolha, embora pareça lenta, conduz à grandeza. Porque quem caminha com os justos aprende os caminhos da luz. Quem se alinha com a verdade é sustentado por ela. Quem escolhe a justiça planta hoje aquilo que se tornará colheita para filhos e netos. E esse é o maior dos legados. Não apenas deixar bens, mas deixar um nome que inspire, uma história que edifique, um exemplo que permaneça. Salomão, em sua sabedoria, compreendeu que prosperidade sem justiça é miragem. Pode encantar por um tempo, mas não sacia, não sustenta, não resiste ao tempo. Mas a prosperidade enraizada na justiça é como árvore plantada junto às águas. Suas folhas não murcham, seu fruto chega no tempo certo, e tudo o que ela faz prospera. O justo não teme más notícias. O justo não vive em sobressaltos. O justo dorme em paz, porque sua riqueza não é apenas material, mas espiritual, emocional, moral. Ela é sólida porque foi construída sobre o alicerce da verdade. E é por isso que Salomão, com toda a sua autoridade, declara: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Porque a justiça não apenas protege, ela eleva. Não apenas preserva, ela multiplica. Não apenas honra, ela eterniza. E quem constrói sobre ela, constrói para sempre. Capítulo 7. A linguagem como poder de criação e riqueza. Salomão compreendia que as palavras têm vida própria, que carregam em si o poder de construir e destruir, de libertar e aprisionar, de abrir caminhos e de fechá-los. No livro dos Provérbios, ele adverte que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Isso significa que tudo o que sai da boca de um homem retorna para ele em forma de colheita, e que ninguém escapa à força silenciosa e infalível daquilo que declara constantemente. As palavras moldam a realidade, estabelecem o ambiente e refletem o conteúdo do coração. Assim, a prosperidade não começa no trabalho das mãos, mas na pureza e na intenção dos lábios. O homem que profere palavras de sabedoria atrai honra, favor, portas abertas. Já aquele que vive reclamando, murmurando, amaldiçoando o presente e desconfiando do futuro, semeia em torno de si uma atmosfera de escassez que o consome lentamente, sem que perceba. Salomão reconhecia que os lábios do justo apacentam a muitos e que da boca dos sábios brota conhecimento. E não apenas isso. Ele sabia que a maneira como alguém fala define quem essa pessoa se tornará, porque os lábios não são apenas reflexo do pensamento, são também moldadores da mente, repetidores da crença, propagadores da fé ou do medo. Por isso, ele aconselha que os lábios sejam vigiados, que a língua seja domada, que a boca seja fonte de vida e não de destruição. Não é à toa que ele diz: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Nesse provérbio está encerrada uma chave profunda para a prosperidade. Guardar a boca é proteger o destino, é blindar o coração, é direcionar a energia criadora que habita nas palavras.
pois toda palavra carrega uma intenção, e toda intenção é semente. O que se fala com frequência torna-se crença, e a crença repetida determina a ação, que molda o caráter, que gera o resultado. A linguagem é ferramenta da criação. Com palavras o mundo foi formado. Com palavras, alianças são firmadas, contratos selados, visões compartilhadas. Com palavras se transforma o caos em ordem e a dúvida em direção. Por isso, o homem que deseja prosperar precisa aprender a falar como quem edifica, como quem invoca o futuro com esperança, como quem enxerga o invisível com fé. Ele precisa expulsar do vocabulário toda palavra de limitação, de fracasso, de autodepreciação. Precisa abandonar a ironia ácida, o sarcasmo venenoso, a maledicência inútil. Deve cultivar uma fala que cura, que inspira, que ordena e que confia, porque aquilo que se diz repetidamente se torna realidade. E mesmo o silêncio, quando sábio, é mais poderoso do que 1000 discursos insensatos. O homem sábio fala pouco, mas fala com peso. Suas palavras são como prata refinada. Ele não desperdiça energia com fofocas, não se envolve em contendas verbais, não se apressa em responder. Ele ouve mais do que fala, e quando fala, suas palavras penetram o espírito, iluminam o entendimento, elevam o ambiente. Salomão sabia que o tolo se conhece pelas muitas palavras, e que o sábio, mesmo calado, transmite respeito. Por isso ele alerta: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Essa sabedoria, aplicada à prosperidade, ensina que não se trata apenas do que se diz aos outros, mas do que se diz a si mesmo. A linguagem interior, aquilo que a alma repete no silêncio, tem um impacto tremendo sobre as decisões, as emoções, os comportamentos e os resultados. Quem vive se criticando, se sabotando, se amaldiçoando, jamais poderá sustentar um ciclo duradouro de abundância. A mente precisa ser regada com palavras de afirmação, de encorajamento, de ordem. A alma precisa ouvir, todos os dias, que é capaz, que é digna, que é fortalecida, que é próspera, que está alinhada com o plano divino. Salomão não via as palavras como sons jogados ao vento, mas como instrumentos de sabedoria. Ele diz que palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Isso revela que a fala pode curar, pode restaurar, pode trazer vida onde havia secura. O empresário que sabe falar conquista clientes. O líder, que domina a linguagem, inspira equipes. O pai que sabe se comunicar forma filhos confiantes. O homem que governa sua boca, governa sua vida. E o que se entrega à tagarelice vazia, perde-se em tolices que atrasam o propósito e dissipam a energia vital. A palavra certa no momento certo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Ela tem beleza, tem valor, tem precisão. E é por isso que o homem próspero não fala para impressionar, fala para transformar. Ele não grita para ser ouvido, fala com autoridade. Ele não se apressa, pesa cada sílaba e deixa que o silêncio trabalhe por ele quando necessário. A prosperidade de um homem pode ser medida também pela qualidade do que sai de sua boca, pois a boca fala do que está cheio o coração. E se o coração estiver cheio de sabedoria, de fé, de verdade, então a boca será fonte de bênção e não de contenda. Salomão ensina que há aquele que fala como se fosse com espada, mas a língua dos sábios é saúde. Isso significa que o que se diz pode cortar ou pode curar, pode elevar ou pode destruir. E quem deseja enriquecer de forma sólida e duradoura, precisa se tornar mestre em semear palavras que edificam, que abrem portas, que constroem pontes, que geram movimento. Porque a linguagem é não só reflexo da mente, mas também semente para o futuro. E quem fala com sabedoria constrói um destino de glória, enquanto quem vive se enredando em palavras tolas atrai ruína para si.
As palavras têm energia, elas vibram. Elas carregam o espírito de quem as pronuncia. E quando proferidas com fé, com clareza, com convicção, elas se tornam decreto. Salomão entendia isso profundamente. Por isso, exortava o povo a ser prudente, a evitar o juramento leviano, a não se comprometer com o que a boca não poderia sustentar. O sábio não é apenas o que conhece, é o que fala com propósito, que sabe quando calar e quando dizer. Ele usa a palavra como ferramenta, como espada, como instrumento de vida. E nesse domínio está escondido um dos maiores segredos da riqueza. Falar com verdade, com intenção, com sabedoria. Porque quem governa a língua governa o destino. Quem santifica os lábios prepara o caminho para a abundância. Quem edifica com as palavras constrói um mundo onde o favor, a graça e o sucesso fluem com naturalidade. E assim, para Salomão, prosperidade e linguagem são inseparáveis. A riqueza que permanece nasce da boca do justo. A palavra é o início de tudo. Antes do ouro, vem a sabedoria. Antes da colheita, vem a declaração. Antes da ação, vem a convicção verbalizada. E quem se alinha com essa verdade passa a usar cada palavra como uma semente de futuro. Um futuro próspero, justo, duradouro. Porque, como ensinava o rei sábio, a língua dos sábios adorna o conhecimento. E com ela, o homem se eleva. Capítulo 8. O valor do trabalho diligente e o princípio da mão. Abundante a mente de Salomão. Estava saturada de observações sobre a natureza humana, sobre o ritmo da vida e sobre a conexão entre esforço e colheita, entre diligência e prosperidade. Ele via o mundo com os olhos de quem decifra princípios eternos, e ao observar o comportamento dos homens, chegou à clareza de que a riqueza não se estabelece por acaso, nem repousa sobre a preguiça, nem floresce no solo da negligência. Ao contrário, é o trabalhador diligente, aquele que age com constância, que organiza o tempo, que semeia sem cansaço e que não despreza os pequenos começos. Quem colhe os frutos mais abundantes. Salomão afirma com força: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Aqui, ele denuncia um abismo entre desejo e ação, entre sonhar e realizar. O mundo está cheio de homens que querem vencer, mas poucos são os que se disciplinam para isso. E é no espaço estreito entre o querer e o fazer que a riqueza ou a pobreza são decididas. A diligência para Salomão não é mero esforço físico ou ativismo cego. É postura interior, é compromisso com o propósito, é zelo com o tempo, é excelência nas ações. O homem diligente cuida dos detalhes. Ele acorda antes que os outros, planeja enquanto os tolos ainda sonham, age com critério, enquanto os fracos ainda esperam condições ideais. Ele não trabalha apenas para cumprir tarefas, mas para cumprir destino. Salomão compreendia que a mão diligente domina, mas a negligente será tributária. Ele sabia que, no longo prazo, o mundo recompensa o esforço disciplinado com posição, com honra, com autonomia, e pune a passividade com servidão, dependência, humilhação. O homem que foge do esforço construtivo está condenando sua própria liberdade. Já o que abraça o trabalho com nobreza, com intenção e com foco, está edificando seu império silenciosamente, mesmo quando ninguém ainda o percebe. Há uma força espiritual que se manifesta através da diligência. Salomão revela que quem trabalha com dedicação se torna canal de bênçãos, e que os projetos do diligente conduzem à fartura. Essa prosperidade não se trata apenas de acúmulo financeiro, mas de uma vida bem organizada, frutífera, respeitada. O diligente não apenas prospera. Ele se torna exemplo, se torna referência, se torna mentor. Ele não se contenta com o mediano. A excelência habita suas mãos, seu olhar, sua rotina. Ele entende que tudo o que é feito com zelo traz uma unção de multiplicação.
E Salomão observa isso como quem contempla uma lei infalível. O que semeia com dedicação colherá com abundância. O campo não recompensa o lavrador por suas intenções, mas por sua constância. O céu não abençoa os discursos de quem sonha em enriquecer, mas sim as atitudes silenciosas de quem planta, rega, insiste e confia. O trabalho diligente também se torna escudo contra a miséria emocional, contra a depressão da alma, contra a paralisia das circunstâncias. Salomão sabia que a preguiça não é apenas falta de força física, é sintoma de uma mente desordenada, de uma alma sem propósito, de uma identidade desconectada da sua missão. Por isso ele exorta: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observa os seus caminhos e sê sábio. A formiga não tem chefe nem supervisor, e mesmo assim trabalha com disciplina, com antecipação, com foco. É uma criatura pequena que ensina uma grande lição, que a verdadeira diligência vem de dentro, não depende de aplauso, não espera reconhecimento. Trabalha porque sabe quem é, age porque tem noção do tempo, persevera porque conhece o valor do preparo. E essa é a mentalidade do homem próspero. Ele não precisa ser empurrado. Ele se move porque está comprometido com um futuro que ainda não existe, mas que será inevitável porque já está sendo construído. Para Salomão, não há separação entre espiritualidade e diligência. Ele via o trabalho como parte do culto, como extensão da fé. A maneira como o homem se entrega às suas tarefas revela o que ele pensa sobre si, sobre Deus, sobre seu papel no mundo. O preguiçoso vive em escassez não por falta de oportunidade, mas por falta de honra com o tempo que recebeu. Já o diligente transforma qualquer ambiente em terreno fértil. Ele faz o pouco se tornar muito. Ele transforma rotinas em plataformas. Ele transforma o ordinário em extraordinário, porque ele sabe que o trabalho é o altar onde se manifesta a fé prática, a obediência silenciosa, a preparação para a colheita. E é por isso que Salomão adverte: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na colheita é filho que envergonha. O tempo não espera. O ciclo da vida não perdoa os distraídos. A oportunidade só permanece para os que a honram com ação. O trabalho diligente também atrai conexões divinas. O homem comprometido com o que faz encontra aliados, mentores, portas, porque o universo responde à ordem, à intenção, à energia do propósito. E Salomão sabia disso. Ele via que o diligente será posto perante reis, e não permanecerá entre os de posição obscura. Essa é uma lei. O esforço bem dirigido promove. O zelo atrai honra. A excelência abre espaços. E o que hoje é pequeno, amanhã será grande, se for tratado com reverência. Nada permanece invisível por muito tempo quando é feito com verdade, com foco e com consistência. A mão diligente enriquece porque carrega em si o selo da responsabilidade, da entrega, da fidelidade. E Deus honra o que é fiel no pouco. Em tudo isso, Salomão nos oferece uma imagem clara. O trabalho não é castigo, é bênção. O esforço não é peso, é caminho. A rotina não é prisão, é processo. Quem vê o trabalho como inimigo jamais prosperará, mas quem o vê como solo fértil para a manifestação da sabedoria, colherá muito mais do que ouro. Colherá respeito, influência, legado. O trabalho diligente não rouba tempo, ele o multiplica. Não rouba energia, ele a renova. Não isola, ele conecta. Porque a prosperidade é atraída por quem se move com propósito, por quem age com honra, por quem trabalha com alegria. E assim, com suas palavras milenares, Salomão nos ensina que a mão do homem diligente é instrumento de Deus para transformar a terra, para abençoar gerações e para revelar a glória oculta no esforço silencioso e sagrado de cada dia. Capítulo 9. O coração generoso e a lei da multiplicação. Invisível no âmago das palavras de Salomão, repousa uma sabedoria silenciosa que desfaz os enganos do mundo moderno,
pois ele nos lembra que a verdadeira prosperidade não é medida pelo que se acumula, mas pelo que se entrega. O homem de entendimento, segundo o rei sábio, é aquele que compreende o fluxo da abundância, que não tenta retê-la como quem aprisiona o vento, mas a compartilha como quem espalha sementes no campo fértil. Há uma lei invisível que governa o universo da riqueza. O coração generoso será sempre suprido, e aquele que abençoa outros será inevitavelmente abençoado. Essa não é uma simples ideia moral ou filosófica, mas um princípio divino que estrutura a ordem da multiplicação. Salomão revela que há quem dê liberalmente e ainda se lhe acrescenta mais, e há quem retém mais do que é justo, e isso é para sua perda. Com essa afirmação, ele desmonta a lógica da escassez e introduz a matemática da providência divina. A generosidade, para Salomão, não é ato esporádico, mas estilo de vida. Não é caridade vaidosa, mas expressão de uma alma consciente de sua conexão com o todo. O homem generoso não dá para mostrar nem para negociar bênçãos, mas porque reconhece que nada do que possui é apenas seu, e que reter quando se pode compartilhar é bloquear o canal por onde a abundância flui. Aquele que abre sua mão, abre também sua vida para a renovação constante. O que reparte, renova. O que libera, recebe. O que socorre, se fortalece. Pois não há como ser canal e não ser também fonte. Salomão enxergava o coração do generoso como uma terra, onde Deus planta sementes invisíveis que, no tempo certo, germinam em formas inesperadas de prosperidade. A bênção que se oferece ao outro é a porta por onde novas bênçãos retornam, multiplicadas. A mente do avarento é escrava da ansiedade. Ele acumula por medo, retém por insegurança, protege-se com muralhas que se tornam prisões. Salomão observa que o que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O homem que faz da sua riqueza o seu Deus torna-se cego para o fluxo da vida. Ele não percebe que a água que não corre apodrece, que o pão que não se reparte endurece, que o ouro que não circula enferruja na alma. O coração generoso, ao contrário, vive em paz. Ele não teme a perda, pois conhece a fonte. Ele não se apega, pois confia no suprimento. Ele não calcula com frieza, pois seu espírito está alinhado com o céu. E por isso, Salomão garante: a alma generosa prosperará, e aquele que regar também será regado. Isso não é poesia, é lei espiritual. O universo, quando tocado por atos de generosidade, responde com retorno ampliado. O homem que dá ao próximo dá também ao próprio destino. A generosidade, no pensamento de Salomão, é também uma sabedoria estratégica. Ele sabia que o homem generoso constrói pontes invisíveis. Ele conquista corações. Ele abre caminhos onde o dinheiro sozinho não entra. Um presente, uma palavra, um gesto de socorro no momento certo, abrem portas que jamais se abririam com força ou influência. E ele confirma isso ao dizer: o presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio, a forte indignação. Quem dá com sabedoria, transforma inimigos em aliados, remove barreiras com sutileza, conquista respeito com atos silenciosos. O generoso não precisa de muitos argumentos, pois sua conduta fala por ele. Ele se torna memorável não pelas riquezas que ostenta, mas pelas vidas que transforma. E por isso, a sua prosperidade se perpetua. Ele se torna confiável, desejado, respeitado. Sua fama se espalha como perfume agradável. E mesmo em tempos difíceis, ele nunca está só. Porque quem semeou com generosidade sempre terá braços prontos para ajudá-lo, portas abertas para acolhê-lo e lembranças vivas que o precedem onde quer que vá. Salomão também nos mostra que a generosidade não está limitada a riquezas materiais. O verdadeiro generoso dá atenção, dá tempo, dá conselhos, dá presença. Ele está disposto a sair de si para tocar o outro.
E essa é uma das maiores manifestações de prosperidade: poder transbordar. O avarento vive com medo de empobrecer, mesmo tendo muito. O generoso vive com a certeza de que sempre terá, mesmo quando parece dar o que resta. Pois há um poder que se manifesta na entrega, uma abundância que se revela no desprendimento. A generosidade não é fraqueza, é força, espiritual em ação. É a prova de que o espírito domina a matéria, de que a fé governa o medo, de que a esperança é mais forte do que a preocupação. E quem vive assim, vive acima das circunstâncias. Ele não se limita ao que vê, mas se move segundo a confiança no invisível. Em um mundo onde muitos querem receber sem dar, Salomão se levanta como voz profética para nos lembrar de um segredo antigo. A generosidade é a linguagem dos verdadeiros reis, e ele sabia disso, pois era rei, e sua grandeza não estava apenas em seu trono, mas em seu coração. Seu reinado foi marcado por prosperidade, porque seus princípios estavam alinhados com a justiça e com a compaixão. Ele entendia que governar é servir, que liderar é doar, que crescer é abençoar. E por isso sua riqueza não cessava, porque ele vivia sob o fluxo da sabedoria divina. Assim, ele nos convida a trilhar o mesmo caminho, a abrir mão do medo, a liberar o que nos foi dado, a viver com mãos abertas e coração leve. E nessa postura, descobriremos que tudo o que entregamos com verdade retorna com glória. Pois o coração generoso é sempre suprido, e sua prosperidade não tem fim, porque nasce do céu e floresce na terra. Capítulo 10. A linguagem como semente de poder e prosperidade. Entre todos os instrumentos que um homem pode usar para moldar seu destino, poucos têm tanto poder quanto a sua própria boca. Salomão, com a sabedoria que atravessa séculos, revela que as palavras que pronunciamos são sementes invisíveis lançadas no campo do tempo, e cada uma delas carregará inevitavelmente o fruto da sua essência. Ele declara: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso significa que cada expressão, cada frase, cada declaração que sai de nossos lábios carrega dentro de si o poder criativo ou destrutivo. O homem sábio é aquele que entende que sua boca é uma extensão da sua consciência, e que aquilo que ele diz estabelece os limites ou as possibilidades da sua própria realidade. A prosperidade, portanto, começa não nas ações visíveis, mas nas palavras que o coração produz e a boca libera. O que o homem diz revela o que ele crê, e o que ele crê define o que ele vive. Salomão nos ensina que o justo pensa antes de falar, porque sabe que sua língua é como espada afiada. Ela pode edificar ou destruir, pode curar ou ferir, pode abrir caminhos ou levantar muralhas. O insensato, ao contrário, se apressa em falar, vomita palavras sem direção, e por isso tropeça em seus próprios discursos. O sábio fala com equilíbrio, com discernimento, com sabedoria. Ele não desperdiça sua voz com murmurações ou maldições, porque sabe que o universo é sensível à frequência do verbo. A palavra do homem justo é como fonte de vida. Ela rega os campos da esperança. Ela desperta ânimos adormecidos. Ela cura feridas ocultas. Ela semeia sonhos em terrenos áridos. Ele sabe que quando fala com fé, está cooperando com o divino. Quando declara com autoridade, está estabelecendo realidades futuras. Ele compreende que o verbo é criador, e por isso o usa com reverência. A boca do tolo, ao contrário, o conduz à ruína. Salomão afirma que, pelas palavras da sua boca, o tolo se destrói, e os seus lábios são laço para sua alma. Há homens que sabotam seus próprios destinos com declarações de fracasso, com discursos de escassez, com afirmações de derrota. Eles não percebem que a realidade à sua volta responde ao eco de suas palavras. O tolo diz: nunca vou conseguir. E o universo responde com portas fechadas. Ele afirma: nada dá certo para mim. E sua mente trabalha para validar essa crença. Ele diz:
A vida é dura, e seu corpo, sua alma, sua casa se enrijecem em resistência e dor. O poder do verbo é tão real que até o silêncio do sábio tem mais força do que a verborragia do insensato. Porque o sábio sabe que, muitas vezes, não é preciso gritar, apenas declarar com convicção. Ele fala pouco, mas fala com destino. Ele pronuncia bênçãos e o ambiente se transforma. As palavras do justo são como prata refinada, diz Salomão. Elas são preciosas, transformadoras, pesadas de valor. O homem próspero fala como quem constrói. Ele não apenas descreve o que vê, ele declara o que deseja ver. Ele não reforça a dor, ele anuncia a cura. Ele não repete os medos do mundo, ele proclama a confiança que vem da fé. Suas palavras têm direção, têm propósito, têm coerência, com sua identidade e com sua visão. Ele entendeu que a boca é uma ferramenta de manifestação. Que dizer, eu sou capaz, eu sou abençoado, eu sou próspero, não é enganar-se, mas alinhar-se com a essência divina que habita dentro de si. O verbo liberta, ativa, transforma, e o homem que o domina transforma seu próprio destino. Mas o uso sábio da palavra não está apenas no que se diz sobre si mesmo, mas também no que se diz sobre os outros. Salomão alerta para o perigo da murmuração, da fofoca, da maledicência. Ele ensina que o mexeriqueiro separa os melhores amigos, e que o que guarda a boca conserva a sua alma. O homem que fala mal de outros contamina a própria atmosfera. Ele planta desconfiança, colhe isolamento. Ele espalha ruídos e, mais cedo ou mais tarde, se torna vítima das próprias tramas que alimentou. A língua do justo, porém, é árvore de vida. Ele usa suas palavras para encorajar, para unir, para curar. Ele é lembrado não pelos rumores que espalhou, mas pelas palavras que elevaram. Ele transforma lares, ambientes, empresas, relacionamentos, com a força silenciosa de suas declarações. A prosperidade o acompanha porque ele fala como quem já venceu. Ele sabe que suas palavras são profecias em movimento. Salomão também exalta o valor da palavra certa na hora certa. Ele diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. O homem próspero aprende a esperar o momento certo de falar. Ele não se precipita, não fala por falar. Ele discerne os corações, percebe os ambientes, mede os tempos. E quando fala, sua voz tem peso. Sua palavra tem autoridade porque carrega sabedoria e sensibilidade. Ele não desperdiça conselhos com quem ainda não quer ouvir. Ele semeia, no solo certo, no tempo certo. E assim colhe frutos duradouros. Ele se cala quando é sábio calar, e fala quando é sábio declarar. Ele vive pela linguagem do céu, e sua boca reflete o trono do Altíssimo. Sua voz carrega o perfume da verdade. E por isso onde ele fala, vidas se erguem, horizontes se abrem, milagres começam. A palavra, portanto, é ferramenta de governo. O homem que domina sua língua, governa sua alma. E quem governa sua alma pode governar o mundo. Salomão, que tinha domínio sobre reinos, entendia que a verdadeira realeza começa na maneira como se fala. O rei que sabe usar a palavra conquista o povo. O homem que sabe usar a palavra conquista o destino. Ele não é refém das circunstâncias, pois sabe como verbalizar a realidade que deseja criar. Ele se recusa a alimentar a escassez com palavras negativas. Ele não valida diagnósticos de derrota com sua confissão. Ele usa o verbo como ponte entre a fé e a matéria. Ele entende que falar é plantar. E por isso, fala com responsabilidade, com reverência, com propósito. Ele transforma a fala em ferramenta espiritual, em força estratégica, em expressão da sua fé. Assim, o convite da sabedoria de Salomão é claro. Vigia a tua boca como quem guarda um tesouro. Cuida das tuas palavras como quem cultiva uma vinha. Fala como quem crê. Cala como quem governa. Declara como quem vê o invisível. E então verás que tudo ao teu redor começa a responder à nova frequência que sai de tua boca. A prosperidade seguirá tua voz.
a bênção acompanhará tuas palavras. E tua vida será, como diz o sábio, caminho do justo que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Capítulo 11. A justiça como fundamento inabalável da prosperidade. Verdadeira prosperidade não repousa sobre ganhos rápidos, atalhos obscuros ou vantagens injustas, mas sobre a retidão de caráter que resiste ao tempo e ao juízo. Salomão, em sua sabedoria ancestral, compreendia que toda riqueza que se sustenta é resultado de um alicerce moral sólido, de escolhas éticas, de uma justiça que habita o íntimo do homem. Ele declara: tesouros de impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O significado profundo dessas palavras aponta para um princípio eterno. A riqueza que nasce do engano é sombra fugidia, enquanto a prosperidade que brota da justiça é raiz que floresce geração após geração. Aquele que constrói sobre a verdade, ainda que leve mais tempo, edifica algo indestrutível. Aquele que se enriquece por meio da fraude, ainda que tenha ouro nas mãos, carrega em si a semente da sua própria queda. Salomão via com clareza que o universo moral é invisível, mas é também inquebrantável, e que o homem que anda em retidão caminha em aliança com as leis mais elevadas da existência. O justo é como árvore plantada junto às águas. Ele cresce devagar, porém com consistência. Suas raízes são profundas, sua sombra acolhe, seus frutos alimentam, seu legado permanece. Ele não precisa manipular, esconder, distorcer, pois sua confiança está na integridade do seu caminho. Justiça é a sua proteção invisível. Ela o livra das armadilhas, o guarda das ciladas, o guia quando todos os caminhos parecem confusos. Salomão insiste que a justiça exalta as nações, mas o pecado é a vergonha dos povos. Isso nos revela que a prosperidade não é apenas um fenômeno individual, mas coletivo. Onde há justiça, há ordem. Onde há justiça, há paz. Onde há justiça, a abundância flui como consequência natural. O homem justo atrai oportunidades, inspira confiança, abre portas, constrói alianças duradouras. Sua palavra tem peso porque é sustentada por conduta. Sua vida se torna exemplo porque é coerente. Ele não precisa se justificar. Sua justiça o justifica. O ímpio, ao contrário, constrói castelos sobre areia movediça. Pode parecer forte por um tempo. Pode impressionar com ostentação, mas sua estrutura é frágil porque não possui verdade. Salomão adverte: os ímpios são derrubados pela sua malícia, mas os justos têm um fundamento perpétuo. Aqui está o segredo da estabilidade. O justo não teme a tempestade, pois não depende de circunstâncias externas. Sua prosperidade não se apoia em manipulações, mas em princípios. E os princípios, uma vez ativados, se tornam leis que trabalham a seu favor. A justiça é como uma luz interna que o guia mesmo nas trevas. Quando tudo parece desabar, ele permanece. Quando todos ao seu redor se corrompem, ele permanece. Quando a pressão da escassez se ergue, ele não negocia sua integridade, pois sabe que a recompensa do justo vem no tempo certo, e vem com abundância e paz. A justiça, portanto, não é apenas uma virtude ética, mas uma força espiritual. Ela atrai bênçãos invisíveis. Ela afasta a calamidade. Ela preserva a alma do homem próspero. Salomão afirma: o Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos perversos. Esse provérbio revela que há uma providência superior que sustenta aqueles que andam em retidão. O justo pode passar por períodos de escassez, mas nunca será abandonado. Ele pode enfrentar desertos, mas sempre haverá uma fonte reservada para ele. A justiça o conecta com a fidelidade do Eterno, e por isso ele anda com segurança. Ele dorme em paz, pois sabe que seus caminhos agradam ao Senhor. Ele faz negócios com honestidade, fala com verdade, cumpre suas promessas, honra,
seus compromissos. Sua palavra é seu contrato, seu nome é seu legado. E por isso ele prospera, porque carrega a assinatura do céu em tudo o que faz. A prosperidade verdadeira é aquela que não precisa esconder-se. O justo vive à luz do dia, e sua vida é transparente. Ele não teme auditorias, nem julgamentos, nem exposições, porque sua consciência é limpa. Ele não precisa de máscaras porque sua essência é íntegra. E essa integridade é seu escudo. Quando o inimigo tenta atingi-lo, sua justiça o protege. Quando a inveja se levanta, sua retidão o defende. Quando a tempestade ruge, sua fidelidade o sustenta. Ele é inabalável, não porque não enfrente adversidades, mas porque seus alicerces estão na rocha. E essa rocha é a verdade. A verdade não mente, não trai, não muda. A verdade permanece, e com ela permanece o justo. Por isso, o justo floresce onde outros caem. Ele avança onde outros recuam. Ele conquista onde outros desistem, porque sua base é segura. Salomão também ensina que os caminhos do justo são como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso significa que a justiça é progressiva. A prosperidade do justo cresce com o tempo, porque é fruto de processos consistentes. Ele pode começar pequeno, mas cresce com dignidade. Ele pode não impressionar no início, mas ao longo da jornada se torna referência. Ele não precisa se apressar, pois sabe que a justiça é como o plantio. Demora para aparecer, mas quando floresce, é abundante. O justo colhe o que planta, e como planta com retidão, sua colheita é pura. Ele não teme o tempo, pois o tempo está a seu favor. Ele não teme o futuro, pois o futuro já está sendo moldado por sua conduta presente. Ele vive com propósito, com consciência, com equilíbrio. E sua vida se torna um testemunho silencioso de que vale a pena andar na retidão. A justiça também se manifesta na maneira como o homem trata os outros. O justo é generoso, é compassivo, é verdadeiro. Ele não oprime o pobre, não manipula. O fraco não trai a confiança. Ele se importa com o bem comum, não apenas com seu ganho pessoal. Salomão afirma: o que semeia a justiça terá recompensa segura. Essa recompensa é mais do que bens materiais. É honra, é paz, é respeito, é legado. O homem justo constrói algo que permanece mesmo depois de sua partida. Seus filhos se lembram dele com reverência. Seus amigos falam dele com gratidão. Seus inimigos o reconhecem com respeito. Porque sua vida foi regida por um código superior, e esse código era a justiça. A prosperidade que vem pela justiça é a mais doce de todas. Ela não tem culpa, não tem peso, não tem medo. Ela é tranquila, serena, plena. Ela não precisa de defesas porque se defende sozinha. Ela é silenciosa, mas evidente. É discreta, mas poderosa. O justo não precisa gritar que é próspero. Sua vida fala por ele. Seus frutos falam por ele. Sua paz fala por ele. Sua longevidade fala por ele. Sua coerência fala por ele. E sua herança será perpetuada, porque foi construída sobre a justiça. Salomão, em sua sabedoria eterna, nos deixa esse chamado. Não busque apenas riquezas, busque justiça, pois quem tem justiça tem a chave para todas as outras bênçãos. A justiça abre portas que o dinheiro não pode comprar. A justiça sustenta o que o talento não consegue manter. A justiça preserva o que a esperteza destruiria. E por isso, o caminho do justo é o caminho da verdadeira prosperidade. Capítulo 12. O temor do Senhor. O segredo supremo da verdadeira riqueza. Em toda a sabedoria que Salomão acumulou, em todos os tesouros que possuía, em todo o poder que exercia, ele concluiu que o princípio de tudo, o ponto de partida e o alicerce de qualquer vida verdadeiramente próspera é o temor do Senhor. Não o medo servil, não o pavor de uma punição, mas o profundo reconhecimento da grandeza divina, o respeito absoluto por uma ordem superior, a reverência interior
que coloca o homem em alinhamento com a fonte de toda a vida, de toda a sabedoria, de toda a abundância. Salomão não hesitou ao dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e também que, com o temor do Senhor vem a riqueza, a honra e a vida. Estas não são palavras místicas para impressionar os tolos. São códigos espirituais revelados por alguém que entendeu o funcionamento invisível do universo. Salomão sabia que não há verdadeiro crescimento sem enraizamento no eterno. Ele via claramente que a busca pela prosperidade sem o temor do Senhor é como erguer palácios sem fundamento, como semear em terra estéril, como correr atrás do vento. É o temor do Senhor que ordena a vida do homem, que define seus valores, que orienta suas escolhas, que modera seus impulsos e que sustenta seu espírito diante das tentações do orgulho, da ganância e da vaidade. Quando o homem teme ao Senhor, ele reconhece que não é o centro do universo, que sua força é limitada, que sua visão é imperfeita e que sua vida é um sopro. Esse reconhecimento não o diminui. Ao contrário, o eleva, pois o homem que se humilha diante do Eterno é elevado diante dos homens. O que se curva diante da fonte é erguido diante das circunstâncias. O temor do Senhor produz discernimento, e esse discernimento é a maior proteção do homem próspero. Ele não se deixa levar por ilusões, não se entrega a caminhos fáceis, não é seduzido por aparências. Ele sabe que há olhos que tudo veem, há uma justiça que nunca falha, há uma ordem superior que rege todas as coisas, mesmo as que parecem confusas à mente humana. Por isso, o homem que teme ao Senhor anda com prudência. Ele ouve mais do que fala. Ele considera antes de agir. Ele pesa o valor de cada decisão, não apenas com os olhos do lucro, mas com os olhos da eternidade. Ele compreende que a sua prosperidade não é apenas para si mesmo, mas tem um propósito maior, uma responsabilidade, um papel dentro de um plano divino. Salomão observava que o tolo despreza o temor do Senhor, e por isso colhe destruição, mesmo quando enriquece. A riqueza, nas mãos de quem não teme ao Altíssimo, torna-se armadilha, torna-se veneno, torna-se perdição. O coração se exalta, os olhos se tornam altivos, o espírito se afasta da verdade, e o homem passa a confiar em si mesmo mais do que em Deus. Mas o sábio, mesmo quando possui tudo, dobra os joelhos. Ele reconhece que nada é seu, tudo é dádiva, e porque é grato, é preservado, porque reconhece a fonte jamais seca, porque se mantém pequeno diante do infinito, permanece grande diante do mundo. O temor do Senhor gera um tipo de prosperidade que não se limita ao ouro, à prata ou aos bens visíveis. Ele gera abundância de alma, paz no interior, lucidez nas decisões, equilíbrio nas emoções, força no espírito. Gera uma vida plena em todos os aspectos: mental, físico, emocional, espiritual, financeiro. Salomão nos convida a essa visão integral da prosperidade, onde tudo começa pelo reconhecimento do divino como origem e fim de todas as coisas. O temor do Senhor também é a chave para uma vida duradoura. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados, escreveu o rei sábio. A longevidade verdadeira não está apenas nos anos contados no calendário, mas na qualidade de cada dia vivido. O homem que teme ao Senhor vive com propósito, vive com ordem, vive com consciência. Ele evita os excessos, desvia-se do mal, protege sua mente, cuida do seu corpo, guarda seu coração. Ele não vive por impulsos, mas por princípios. Ele não é guiado por desejos passageiros, mas por valores eternos. E esses valores lhe conferem estabilidade. Sua casa é firme. Seus negócios são consistentes, suas relações são saudáveis. Ele colhe frutos por toda parte, porque sua raiz está no temor. É o temor do Senhor que o impede de se perder quando tudo vai bem,
É o temor do Senhor que o sustenta quando tudo parece ruir. É o temor do Senhor que o guia quando os caminhos se bifurcam. E por isso, o homem que teme ao Senhor jamais anda sozinho. A presença divina o acompanha. A sabedoria o instrui. Os céus conspiram a seu favor. O temor do Senhor também molda o caráter. Ele purifica as intenções. Ele ilumina os pensamentos. Ele corrige o ego. Ele disciplina a língua. Ele transforma o coração. Salomão dizia que, pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Isso significa que o temor não apenas impede a queda, mas inspira a elevação. Ele não apenas restringe, mas liberta. Ele não apenas segura, mas direciona. Ele não apenas repreende, mas transforma. O homem que teme ao Senhor não precisa de muitas regras externas, pois carrega a lei dentro de si. Ele vive com ética, com honestidade, com justiça, com humildade, com bondade, não por obrigação, mas por convicção. Seu temor não é pânico, é reverência. Seu temor não é peso, é honra. Ele sabe que foi criado para refletir a glória do Criador, e por isso vive com dignidade. Ele entende que sua prosperidade é testemunho da fidelidade divina, e por isso a administra com zelo. Ele vê seu sucesso como um altar, sua empresa como um ministério, seu lar como um santuário. E essa consciência espiritual é o que o diferencia, é o que o eleva, é o que o consagra. No fim de todas as coisas, Salomão resume sua jornada com uma frase que ecoa nos séculos. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. O temor do Senhor não é apenas uma escolha. É o destino natural de quem deseja prosperar com plenitude, com honra, com verdade. É o único caminho seguro, o único alicerce inabalável, o único segredo que jamais falha. Quando o homem se alinha com o Eterno, tudo em sua vida se ordena. As portas certas se abrem, os desvios são evitados, os inimigos caem por terra, os frutos aparecem no tempo certo. A prosperidade torna-se permanente, e não passageira. Torna-se fonte de vida, e não de conflito. Torna-se herança para os filhos, e não maldição disfarçada. Torna-se testemunho silencioso de que a sabedoria divina, quando colocada em prática, transforma qualquer homem em um instrumento de grandeza, de influência, de abundância. Portanto, que ao terminar esta jornada pelas palavras eternas de Salomão, o leitor compreenda que a prosperidade que vale a pena não está apenas em multiplicar bens, mas em multiplicar sentido. Não está apenas em adquirir, mas em discernir. Não está apenas em conquistar, mas em permanecer. E para permanecer, é preciso temor. Para discernir é preciso humildade. Para multiplicar com propósito, é preciso sabedoria. E tudo isso vem de uma única fonte, e se manifesta plenamente em uma única decisão: temer ao Senhor. Esta é a chave suprema, o princípio e o fim de toda verdadeira prosperidade. Pós-fácil: a herança eterna da sabedoria. Ao encerrar esta obra, resta apenas o silêncio reverente diante da grandiosidade do legado deixado por Salomão. Um homem que, tendo alcançado tudo o que se poderia desejar nesta vida, escolheu insistentemente apontar para o que é eterno, para o que transcende o ouro, o poder, a fama e os prazeres passageiros. Suas palavras atravessaram milênios não apenas porque impressionam pela beleza literária, mas porque carregam a força silenciosa da verdade, que jamais envelhece. Sua sabedoria não está sujeita aos caprichos das modas intelectuais. Não, depende dos sistemas econômicos vigentes. Não se curva aos impérios ou às ideologias humanas. Ela permanece como rocha firme, como um farol que, mesmo em meio às tempestades da história, continua a lançar sua luz sobre aqueles que buscam mais do que riqueza, mais do que sucesso, mais do que aplausos. Buscam sentido, direção,
propósito e, acima de tudo, paz. Salomão revelou ao mundo que a verdadeira prosperidade não é um acaso nem um privilégio reservado a poucos, mas um caminho que se abre diante de todos os que se dispõem a trilhá-lo com humildade, com diligência, com integridade e com temor. Ele ensinou que prosperar é antes de tudo um estado interior, uma disciplina da mente, uma pureza de intenções, uma sabedoria prática, uma espiritualidade madura. Não é uma loteria, mas uma colheita inevitável para quem planta com discernimento e cuida com paciência. A prosperidade não é mero acúmulo, mas uma consequência natural de quem vive de acordo com princípios eternos e imutáveis. É a manifestação exterior de uma ordem interior. É o fruto visível de raízes profundas, nutridas não apenas de esforço humano, mas de uma conexão real e contínua com o Criador de todas as coisas. Esta jornada pelas máximas de Salomão convida o leitor a um exame profundo de si mesmo, não para que se culpe por erros passados, mas para que se inspire a construir um futuro mais sólido, mais íntegro, mais pleno. Ela não propõe fórmulas mágicas nem atalhos ilusórios, mas oferece fundamentos verdadeiros, alicerces espirituais, emocionais e éticos sobre os quais se pode edificar uma vida que não será abalada pelas crises, pelas incertezas ou pelas provações. Aquele que internaliza estas palavras não apenas enriquecerá, mas também saberá administrar sua riqueza com sabedoria, com generosidade, com equilíbrio, evitando os perigos que tantas vezes arruinam aqueles que possuem muito, mas carecem de entendimento. Este livro é mais do que um tratado sobre finanças ou um compêndio de conselhos práticos. Ele é um convite à maturidade espiritual, uma convocação à responsabilidade, um chamado à verdadeira liberdade que só pode ser experimentada por quem se submete voluntariamente à ordem superior da sabedoria divina. Salomão nos lembra que a maior de todas as vitórias não é conquistar o mundo, mas conquistar a si mesmo, dominar os próprios impulsos, disciplinar a mente, proteger o coração, direcionar as forças para aquilo que realmente importa. Ele ensina que não há glória duradoura fora do temor do Senhor. Não há sucesso legítimo fora da justiça. Não há prosperidade verdadeira fora da integridade. Que este pós-fácil, então, seja não um ponto final, mas um novo começo. Que o leitor, ao fechar estas páginas, abra sua vida para aplicar com firmeza e constância os princípios aqui expostos. Que não se contente em admirar a sabedoria de Salomão à distância, mas se torne ele mesmo um homem ou uma mulher sábios, capazes de transformar sua história, sua família, sua comunidade e seu legado. Que entenda de uma vez por todas que a prosperidade verdadeira não é apenas ter, mas ser. Não é apenas acumular, mas repartir. Não é apenas alcançar, mas influenciar. Não é apenas viver, mas deixar uma marca que inspire as gerações que virão. Que você, leitor, tenha a coragem de se comprometer com a sabedoria, mesmo quando ela parecer difícil. Que tenha a disciplina de persistir, mesmo quando os frutos demorarem a surgir. Que tenha a humildade de aprender, mesmo quando já tiver conquistado muito. E, acima de tudo, que tenha o temor do Senhor como o centro e o norte da sua existência, sabendo que nenhuma outra base é suficientemente sólida, nenhuma outra orientação é suficientemente segura, nenhuma outra promessa é tão certa como a que vem daquele que criou todas as coisas e sustenta o universo pela palavra do seu poder. Que a bênção que acompanhou Salomão, a sabedoria que enriquece sem acrescentar dores, seja também sua, e que sua vida se torne uma prova viva de que os provérbios do rei não são apenas belas palavras, mas mapas precisos para quem deseja encontrar o caminho da verdadeira prosperidade. Que assim seja.